ao longo do deslocamento. Tá certo? Então, qual que é o trabalho realizado dessa força aqui, nesse deslocamento aqui? Então, vai ser dado pela componente aqui, ó, da força ao longo do meu deslocamento. Ó. F de quê? FDR. Sim? Então, depois, novamente, eu vou calcular qual que é o trabalho em cada um desses intervalos, levando em consideração sempre o que, ó, observem que o trabalho depende do ângulo entre o que? A força e o deslocamento, que aqui eu estou chamando de alfa. Então, para cada um desses subintervalos aqui, eu vou ter um ângulo diferente em relação ao deslocamento. Observem, nesse outro caso aqui, ó, que a força que eu estou aplicando está nesse sentido aqui. Só que o meu deslocamento infinitesimal está para cá. Deixa eu só colocar com vermelho sobrando. Então, observe que o meu deslocamento agora está para cá. Novamente, eu tenho que saber determinar qual que é o ângulo formado entre o vetor força e o meu deslocamento. Tá certo? Ou seja, a componente vai me dar a componente ao longo do meu deslocamento. Sim? Então, quando que eu vou somar todos esses trabalhos infinitesimais em cada um desses trajetos, infinitesimais delta R, sim? Eu vou calcular o quê? Somando todos eles, eu vou chegar nessa integral aqui. Então, o trabalho total de I até B vai depender de resolver essa integral aqui, que aqui o pessoal chama uma integral de linha. Só que dependendo da função e do deslocamento aqui, pode ser uma integral bem complicada. Mas em muitas situações, as trajetórias elas são simples de tomar, ou, como nós veremos, muitas vezes eu quero calcular o trabalho de uma determinada força, e se essa força for conservativa, eu tenho a opção de tomar trajetórias bem mais comportadas, onde essa integral aqui se tornará bem fácil de ser resolvida. Então, essa aqui é a definição geral do trabalho. Tá certo? Pegaram a ideia? Bom, agora, pessoal, nós vamos vamos discutir um teorema que é de suma importância, sim, e ele tem validade geral, que é o conhecido como teorema trabalho e energia cinética, ou teorema trabalho da energia cinética. Do que se trata esse... Deixa aí, eu vou levar depois, pô. O que se trata o... Tinha que ser o pialho, mano. Desse teorema. Então, trabalhando agora com energia e trabalho, nós vamos resolver, como nós veremos, problemas similares ou iguais àqueles que nós já resolvemos anteriormente lá, usando a segunda lei de Newton. Tá, mas se eu já sei como resolver aqueles problemas, por que eu preciso saber essa parte de trabalho em energia? É que nesse caso, pessoal, é muito mais simples a gente resolver problemas. Aí, Charles, pode deixar, mano. Tô gravando aqui pra você, meu parceiro. Lá usando a segunda lei de Newton, e nós conseguimos resolver mais simplesmente usando trabalho e energia. Por que isso? Porque, como nós vimos aqui, trabalho e energia são grandezas escalares, ao passo que lá na segunda lei de Newton
nós temos o quê? Nós temos que resolver vetores, ou seja, temos que saber toda a álgebra vetorial. Então, é mais fácil trabalhar com grandezas escalares do que com grandezas vetoriais. Então, no estudo da dinâmica de um objeto, é por vezes mais útil tecer considerações relativas a aspectos energéticos do sistema em detrimento de aspectos cinemáticos ou das suas relações com as forças envolvidas. Sim? Então, muitas vezes, é muito mais simples eu trabalhar e resolver problemas mais complicados fazendo considerações das relativas a aspectos energéticos do que da cinemática ou da dinâmica, das forças envolvidas. E, nesse caso aqui, tem esse teorema que nos auxilia a fazer essas análises mais simplesmente, facilita a nossa vida, que é o teorema da energia cinética. Que ela faz o quê? Ela permite fazer a ligação entre as variações da energia cinética de uma partícula e o trabalho realizado pela resultante das forças que atuam sobre essa partícula. Então, primeira questão, vamos analisar lá, considerar que eu tenho um corpo e sobre esse corpo está atuando uma determinada força. Ou seja, vou aplicar a segunda lei de Newton. Sim? E essa força está sendo aplicada numa única direção, que é ao longo de x. Então, a segunda lei de Newton me diz o quê? Que o resultado das forças em x é igual a massa vezes a aceleração em x. Neste caso aqui, nós temos o quê? Pela definição de trabalho, o trabalho total realizado por essa força resultante que está ao longo de x vai ser dado pela componente Fx vezes ΔX, que é o deslocamento ao longo de x. Só que a minha força Fx aqui, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração em x. Tá certo? Bom, como que eu estou considerando nesse caso aqui? Que a força que está sendo aplicada sobre um corpo, ela é constante, implica que a minha aceleração ela é constante. Então, a x ela é constante. Se a aceleração é constante, nós temos o quê? Nós podemos usar as equações da cinemática, ou seja, as equações da cinemática, lembrem que nós desenvolvemos, uma delas foi essa, que é conhecida como a equação de Torricelli, ela é válida somente quando eu tenho aceleração constante, tá certo? Então, dessa equação aqui, que me relaciona que é a velocidade final inicial, bem como a aceleração e o deslocamento. Ou seja, essa equação independe do tempo. Então, dessa equação aqui, observe que eu posso isolar o AX ΔX, sim, e escrever em função de quê? Da diferença entre a velocidade, o quadrado da velocidade final e inicial, dividido por 2, correto? Só que, AX ΔX, isolando aqui, eu posso escrever dessa forma aqui. Então, substituindo esse termo nessa equação aqui do trabalho total, vai chegar em que resultado? Vai chegar que o trabalho total é meio de mv final ao quadrado menos meio de mv inicial ao quadrado. Mas o que é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado? Não é exatamente a definição de energia cinética? Sim? Ou seja, o trabalho total realizado por uma força resultante das forças sobre um determinado corpo que o desloca por um deslocamento tal, ela corresponde exatamente esse trabalho à variação da energia cinética. Ou seja, para saber o trabalho total, eu posso tomá-lo através do quê? A variação da energia cinética, que nada mais é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, Oi? Mas por que a aceleração vezes o deslocamento
deslocamento é a mesma coisa que a velocidade final ao quadrado menos a inicial ao quadrado? Sim, é que nesse caso é só isolar aqui, ó, lembra, essa equação que nós determinamos lá na cinemática, correto? Sim. Então, ó, se eu passo esse termo para cá, ó, vai ficar, ó, V final ao quadrado menos V inicial, correto? Sim. Ao quadrado. Que vai ficar igual ao quê? A 2 AX. Ah, entendi. Tá certo? Delta X. Aí o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, AX delta X vai ficar V final menos V inicial dividido por 2. Ficou claro? Obrigada. Ficou. Obrigada. Tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Ok? Bom, então, ó, pessoal, esse teorema aqui, ó, é de suma importância, ó, e ele tem aplicação geral. Então, eu quero saber qual é o trabalho que uma determinada força realiza, basta eu ter conhecimento da variação da energia cinética. Sim? Bom, agora vamos discutir a questão da potência. A potência, pessoal, tem duas formas de defini-la. Ou seja, é equivalente. Então, a potência, aqui que eu estou chamando de P, tá certo? Também é uma grandeza escalar. Então, ela é proporcionada por uma força, ou seja, a potência proporcionada por uma força, ela é a taxa temporal com que a força efetua trabalho. Nesse caso, vamos considerar que eu tenho uma partícula que tem uma velocidade instantânea dada por V, e se eu considero um curto intervalo de tempo ΔT, essa partícula aqui vai ter um deslocamento dado por quê? Por um ΔS igual a velocidade instantânea aqui, V dt, ou seja, vezes o tempo. Sim? Dado que, o que é a definição de velocidade? É a variação do espaço por variação do tempo, correto? Então, eu tenho que o deslocamento é a velocidade vezes o tempo. Então, o trabalho feito pela força F, que atua sobre a partícula durante um intervalo de tempo ΔT, vai ser dado pelo quê? Ó? Trabalho. Trabalho é força escalar o deslocamento. Sim? Que vai dar o quê? Ó? Força escalar o deslocamento que é dado pelo produto da velocidade vezes o tempo. Sim? Ou seja, dessa equação aqui, eu posso dividir ambos os lados da igualdade pelo tempo. Sim? Aí eu vou chegar aqui, a variação do trabalho pelo tempo resulta no produto escalar entre a força resultante F escalar a velocidade, que aqui nós temos o quê? A definição de potência, ou seja, é a variação do trabalho por unidade de tempo. Então, quando o trabalho está realizado, é realizado pela força F. Sim? Então, que vai ser o produto escalar entre. Observe, ó, quando tem produto escalar, envolve duas grandezas vetoriais que tem como solução uma grandeza escalar. Então, a potência é dada pelo produto escalar entre a força vezes a velocidade. Outra forma que vocês vão encontrar nos livros do trabalho, e também vocês podem visualizar aqui, ó, se potência é a variação do trabalho por unidade de tempo, também ela é a variação da energia por unidade de tempo, dado que trabalho é igual à variação da energia. Então, ó, no sistema internacional de unidades, a potência é tratado o quê? Ó, é a variação do trabalho por unidade de tempo. Sim? Quer dizer o quê? Trabalho é joule e tempo é segundo. Então, potência é joules por segundo. Então, trabalho por unidade de tempo te dá a grandeza denominada que Watt
Então, toda vez que vocês veem esse watt aqui, quer dizer que é energia ou trabalho por unidade de tempo. Então, pessoal, tem que tomar cuidado para não confundir trabalho com potência. Sim? Então, ó, vamos, para tentar ficar mais claro, qual a diferença entre trabalho e potência vamos considerar se eu tenho dois motores que levam uma carga a uma certa altura. Efetuam, nesse caso, ambos a mesma quantidade de trabalho. Porém, o que leva a carga no menor tempo proporciona a maior potência. Então, ó, a potência é inversamente proporcional ao tempo. Então, quanto menor for o tempo no qual eu estou realizando o trabalho, maior vai ser a minha potência. Então, eu posso realizar a mesma quantidade de trabalho para levar um corpo de uma posição a outra, só que, dependendo do tempo, eu vou ter maior ou menor potência. Então, quanto menos tempo eu levo para deslocar um corpo de uma posição para outra, maior vai ser a potência aplicada pela força. Ou seja, a força está proporcionando uma potência muito maior. Tá certo? Bom, deixa eu ver uma coisa. Vamos continuar. Agora, pessoal, nós vamos discutir a questão do que é denominado forças conservativas. Depois nós vamos considerar forças não conservativas. Algum problema, pessoal? Vocês estão... Hein? Não? A questão é, hoje nós vamos ver dando tempo, a gente vê se consegue acabar hoje. Senão, fica para a próxima aula. Tá certo? Bom, então, como nós estamos falando, agora nós vamos discutir a questão do que é definido ou uma força conservativa. Depois nós vamos ver o que é uma força não conservativa. Tá certo? Então, vamos considerar primeiro o teorema da energia cinética. Então, a energia cinética de uma partícula pode diminuir ou aumentar se é resultante das forças que sobre ela atuam e realizam trabalho. Então, como nós vimos, se a componente da força for ao longo do deslocamento, a energia cinética de uma determinada partícula vai aumentar. Se for oposta ao deslocamento, ela vai diminuir. Sim? Então, se uma partícula estiver num dado ponto com uma certa energia cinética, ela poderá transferir energia para o exterior, sim? Ou receber energia do exterior, bastando para tal que a resultante das forças realize trabalho. Se o trabalho for negativo, a partícula diminui a energia cinética. Se for positivo, ele aumenta. Bom, vamos considerar novamente, talvez a situação mais simples de entender. Vamos considerar que vocês estão lançando um corpo no ar, sim? Então, quando vocês lançam um objeto para cima, quando que ele deixa a mão de vocês, ele está com uma determinada velocidade inicial, certo? E à medida que ele vai subindo, o que está ocorrendo? Ele vai diminuindo a velocidade até chegar à altura máxima, em que a velocidade é zero.
Tá certo? Bom, como que a energia cinética depende, só depende da velocidade? A partícula tem, quando passa pelo ponto no sentido descendente, ela tem a mesma energia cinética que tinha nesse ponto quando o corpo foi lançado para cima, ou seja, quando ele subiu. Isso nós vimos o quê? Lembra? Olha, esse caso se resume da seguinte questão. Primeiro, vocês vão ter um corpo aqui que ele vai pegar o quê? Ele vai ser lançado dessa posição aqui e digamos que ele vai atingir até essa posição aqui. Ou seja, ele saiu daqui e foi subindo até essa outra posição. Sim? Basicamente, eles saiu daqui, ele saiu com uma determinada velocidade inicial, correto? Se vocês lembram lá que nós já discutimos que ele está com uma determinada velocidade inicial com que ele foi lançado, certo? Ele saiu daqui. Só que depois, esse corpo ele pegou o quê? Ele subiu, vamos considerar aqui o deslocamento aqui, ele saiu daqui e se deslocou para cá, correto? Chegou aqui, ele inverteu o movimento devido à força da gravidade, aí ele pegou o quê? Ele chegou aqui em cima e depois ele vai descer até essa posição. Quando ele chega aqui, o que vai ocorrer? Ele vai estar nessa mesma posição aqui, pessoal, com a mesma velocidade em módulo com que ele foi lançado, correto? Nessa mesma posição. Sim? Ou seja, aqui ele vai estar nessa mesma posição com a mesma velocidade com que ele foi lançado. Olha, o módulo é igual, só que agora ele está com o quê? Menos V0. Lembram? Que nós já resolvemos esses problemas lá quando analisamos o movimento? Então, observe, em módulo ele será exatamente o mesmo, só que sentido oposto. Então, é isso que está descrito aqui. Tá certo? Então, mesmo depois de ter percorrido um certo espaço, a partícula volta e passa pelo ponto inicial com a mesma energia cinética que tinha inicialmente, embora esteja em outras condições cinemáticas. Quer dizer o quê? A velocidade era para cima e passou a ser para baixo. É exatamente o que eu estou representando aqui. Então, o módulo dela, o módulo com que ela foi lançada, ela terá exatamente o mesmo módulo quando ela está retornando. Só que, inicialmente, no lançamento ela está com velocidade para cima e na chegada com velocidade para baixo. Tá certo? Ô, professor. Oi. Então, o trabalho vai ser o mesmo no lançamento e na volta? É isso? Aí está a questão, observe. Lembrem, uma força para realizar trabalho, ela tem que obrigatoriamente deslocar o ponto no qual que ela está sendo aplicada. Sim? Então, quer dizer o quê? O que está fazendo esse corpo reduzir a velocidade até à medida que está subindo, até chegar na altura máxima, onde a velocidade é zero? O que é? Não é a força-peso? A força-peso aqui, vamos considerar, a força-peso está para onde? Está para baixo, tá certo? Então, é essa força aqui, a força-peso, que faz com que ele diminua a energia cinética à medida que está subindo. Sim? Porque o deslocamento é para cima e a força está para baixo. Lembra da discussão anterior? Então, nesse caso, essa força atua para diminuir a energia cinética do teu corpo. Então, ela está realizando um trabalho que é dado pelo quê? Menos mgh, que é a altura aqui.
Só que depois que ele inverte o movimento, a força-peso ainda continua atuando sobre ele. Só que agora ela vai atuar de tal maneira a aumentar a energia cinética do teu problema. Sim? Então, em módulo, o trabalho realizado pela força-peso sobre a partícula, quando ele se desloca de baixo para cima, em módulo será exatamente o mesmo trabalho que ele terá, o força-peso realiza, dele sair dessa posição aqui em cima até chegar na posição inicial aqui embaixo. Quer dizer o que, ó? Se ele, a partícula subiu, depois desceu, ela não percorreu uma trajetória fechada, ou seja, a posição final é igual à posição inicial, sim? E qual que é o trabalho total realizado por essa força, pela força-peso, nesse trajeto fechado? Não é igual a zero? Quer dizer o quê? O trabalho que a força-peso realizou sobre a partícula, quando a partícula saiu da posição inicial aqui até a posição final aqui em cima, não foi menos mg, h, não é o mesmo trabalho, só que agora positivo, dele realizar sobre a partícula o trabalho de trazer a partícula de cima até a posição inicial aqui embaixo. Então, se eu somar o trabalho dele subir até descer e retornar na mesma posição, o trabalho total vai ser igual a zero. Quer dizer o quê? Observa, o trabalho de subida é menos mgh, correto? Porque ó, o deslocamento é para cima, a força, peso é para baixo. Então o ângulo formado entre esses dois é 180 graus, que o cosseno é menos 1. Já na descida, ele realizou um trabalho de quanto? mgh. Ou seja, o trabalho são simétrico. Então, nesse caso, ó, toda vez que uma trajetória fechada, o trabalho total realizado por uma força, ela é nulo, quer dizer o quê? Que aí eu estou trabalhando com uma força conservativa. Ou seja, então, ó, por outro lado, de acordo com o teorema do trabalho de energia cinética, o trabalho resultante das forças, nesse caso, é nulo, pois não há variação da energia cinética. Pois a variação da energia cinética foi nula. Sim? Então, observe, estou dizendo ó, que as condições de energia nessa mesma posição, quando que ele saiu, vai ser exatamente a mesma condição de energia cinética de quando ele voltou. Correto? Então, nessa condição aqui, ó, nós temos o quê? Ó? Sempre que uma força só dependa, ou seja, em grandeza, modo, direção e sentido, da posição, sim? Sempre, ou seja, sempre que o trabalho é realizado, depende somente de uma função da posição ao longo de um percurso qualquer, de A até B, é o simétrico do realizado ao longo do mesmo percurso, mas em sentido contrário, nós dizemos que o trabalho de A até B quer dizer o quê? Aqui eu estou considerando, inicialmente, ó, ele está em A e depois ele foi para B, correto? Na subida. Sim? O trabalho da subida foi dado por menos mgh. O trabalho da descida não foi mg, então o trabalho de subida é o simétrico da descida, que é exatamente o trabalho de ir de A para B é menos o trabalho de ir de B para A. Tá certo? Então, nós temos o quê? Ó? Para chegar a esse resultado, basta pensar em quê? Que a força em cada ponto é sempre a mesma, mas que cada deslocamento infinitesimal tem um sentido quando o percurso é de A para B e o sentido contrário quando o percurso é de B para A. Então nós temos o quê? Ó? Inicialmente, vamos considerar aqui ó, que eu tenho uma força está sendo aplicada sobre um corpo de
levando esse corpo da posição A para a posição B. Para cada deslocamento infinitesimal, sim, eu vou ter uma força fazendo um ângulo com o meu deslocamento, tá certo? De levar o corpo de A para B. Só que, pensa no seguinte caso, depois que o corpo está em B, ele vai ser levado agora